Sejam muito bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que neste momento o Senhor possa usar a minha vida para que eu possa ser um canal de bênção para você. Muito obrigado a todos vocês que têm estado comigo todos os dias por se permitir, e receber a palavra de Deus e poder me receber aí na sua casa. Eu não sei onde você está, de repente você está no trabalho, de repente você está dentro do seu carro. Esteja você aonde estiver. É uma honra poder estar aqui e poder ser um canal de bênção na tua vida. E assim como eu estou sendo um canal de bênção na tua vida, você também. Você pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu quero pedir para você, em nome do nosso Senhor Jesus, que compartilhe esta live. Existem milhares de pessoas nesse momento precisando ouvir uma palavra. Pessoas que estão desanimadas, desacreditadas, e que você pode ajudá-las a se levantar, que você pode ajudar através desta mensagem, trazer esperança para a vida delas. Esta é a grande missão que todos nós, filhos de Deus, temos nessa terra. Jesus, ele nos deu a sua permissão, ele nos deu a autoridade do nome dele, ide e pregai o evangelho. Você tem sobre você a autoridade do nome de Jesus. Então deixa Deus te usar e envia esta mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Enquanto você faz isso, Deus estará fazendo na tua vida infinitamente muito mais do que você pediu a Ele. Amém? Então faça isso, compartilhe esta live e vamos orar? Eu tenho uma palavra muito especial para você hoje. Esta palavra eu tenho certeza que vai falar em seu coração, porque quando o Senhor me deu esta palavra, falou muito comigo. Mas antes eu quero dizer algo muito importante para você. Olha, você precisa descansar, você precisa confiar no Senhor, você precisa cooperar com Deus. Somos cooperadores, somos aqueles que vamos cooperar. Temos uma parte e Deus tem uma outra parte. Você faz a sua parte e Deus fará a parte dele com você. Então, em nome de Jesus, entrega definitivamente o controle da tua vida ao Senhor. O Senhor me trouxe nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, para dizer aqui a você, não te cansa, continua fazendo bem, pois no tempo próprio colherás se você não desanimar. Portanto, enquanto você tiver oportunidade, faça o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, do versículo 9. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos colaborar com Deus. Nós precisamos compreender que nós estamos no processo de transformação. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Oh, Deus poderoso, eu sinto a tua presença, Pai. Aleluia! Senhor, me usa, Pai. Me usa que eu tô até com calor. Glória a Deus. Aleluia! Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Amém? Se tiver alguém que possa colocar para mim aí, por favor, gente. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, para você. Ai, obrigada, Fabi. Deus te abençoe, minha linda. Glória a Deus. Obrigada, Emília. Vamos lá, gente. Acompanha comigo. Obrigada, Lê. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Não se deixe enganar. Amém? De Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também
colherá. Eu vou repetir. Não se deixe enganar. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba, pois aquilo que o homem semeia, também colherá. Quando o Espírito Santo estava me dando esta mensagem hoje, essa mensagem falou muito comigo, gente. Muito mesmo. E eu tenho muita fé no Senhor, que vai falar também diretamente com você. Está na hora de você resolver alguns conflitos. Está na hora de você resolver algumas coisas aí que estão escondidas na tua vida. A Bíblia diz que nada que está escondido vai permanecer escondido por muito tempo, porque aquilo que está coberto vai ser descoberto. Cuidado! O inimigo, ele muitas vezes nos engana. Ele muitas vezes, ele nos dá uma anestesia de que está tudo bem, para que a gente não confesse, para que a gente não assuma aquilo que a gente fez. Cuidado, porque pecados escondidos adoecem. Situações não resolvidas também nos adoecem. Porque tem muitas pessoas que estão doentes hoje, depressivas, ansiosas. Por quê? Porque acumularam tantos problemas, se envolveram em dívidas que hoje não conseguem pagar, se envolveram com pessoas e entraram em confusões que elas não conseguem resolver. Por quê? Porque nós ficamos acumulando coisas e essas coisas vão, de alguma forma, destruindo as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos esconder, mas de Deus, o que é que você consegue esconder? O que os olhos de Deus não podem ver? O que os olhos de Deus não podem ver? Então não adianta você ficar aí fingindo que está tudo bem, porque não está. Não está. De Deus você não pode se esconder. Não existe como você se esconder de Deus. Então tem muitas coisas na sua vida que estão dando errada porque tem muitas questões que ainda não foram resolvidas. E não adianta você fugir disso. É por isso que o teu passado vive te assombrando. É por isso que a tua vida ainda não está do jeito que deveria estar. Porque tem coisas aí que Deus precisa organizar. Deus precisa arrumar a casa. Meus amados irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu só pegar aqui o negócio. A Bíblia diz que a Deus ninguém zomba. O nosso Deus é um Deus de ordem e um Deus de decência. Não é um Deus de bagunça. Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de bagunça. Deus gosta que as coisas estejam em ordem. Você pode estar perguntando aí, mas do que a senhora está falando, missionária? Eu estou falando de alguns problemas que você tem acumulado aí na tua casa. Eu estou falando de algumas dificuldades que você está tendo de confrontar pessoas e situações que você tem fugido. Mas até quando você vai conseguir esconder tudo isso? Até quando você vai ficar se escondendo? Talvez você tenha algo contra alguém. E você ainda não chamou essa pessoa para se acertar com ela, porque você tem medo. Você tem medo de como ela vai reagir. Você tem medo de que ela possa não te compreender. Você tem medo de talvez ser rejeitado como você já foi das outras vezes. Você tem medo de piorar a situação, mas olha para você. Olha para você.
você não está vivendo. Você não está vivendo, você dia após dia está sobrevivendo. Uma situação que já deveria ter sido resolvida. Mas aí você fica pensando o que é que vão pensar, o que é que vão dizer. E o que Deus está pensando de você? Cuidado com essa mania de se preocupar com o que os outros vão pensar. Você precisa se preocupar o que Deus está pensando ao teu respeito. Porque muitas vezes a gente se torna falso. Muitas vezes a gente está abraçando os outros ali, odiando o cara. E Deus não se agrada disso. Então, se existe alguma coisa aí, Deus me trouxe aqui para te dizer, está na hora de você lidar com isso. Porque isso está te machucando. Você não está conseguindo mais lidar com estas situações. Isto que você está guardando dentro de você aí, está te sufocando. Você não aguenta olhar para a pessoa. Você não aguenta conviver com a pessoa. E muitas vezes você mora debaixo do mesmo teto que esse ser humano mora. Você está cada dia mais nervoso por causa disso. Ansioso. Sentimentos que estão te corroendo por dentro. Você está ao ponto de explodir. Na verdade, você só vive irritado, mal-humorado. E você acaba descontando essa frustração em pessoas que não têm nada a ver. Tem pessoas aqui doentes, que já foram ao médico, fizeram um exame e não constatou nada. Porque essa doença é na tua alma. Essa doença é em você. Tem pessoas aqui que até botaram na cabeça e estão fazendo feitiço pra mim. Não é. São coisas acumuladas aí dentro. São sentimentos e ressentimentos que te causam dor. Que te trazem na memória lembranças que te faz chorar. Que te faz ficar com raiva. E isso não te deixa ter paz. Isso não te deixa ter intimidade com Deus. Porque o Espírito Santo não tem espaço para trabalhar no teu coração. É tanta coisa que tem aí dentro. Oh, Deus! Que você vive em guerra. É como se você tivesse um outro ser dentro de você. Você está, de alguma forma, morrendo aí dentro. Você está morto-vivo. Morto-vivo. A questão é que enquanto você não encarar o que está acontecendo aí, você nunca vai ter paz. Porque enquanto nós fugirmos, quanto mais a gente foge desses sentimentos, dessas situações, parece que mais essas coisas nos perseguem. Porque o diabo ama nos atormentar. Enquanto você estiver fugindo disso, isso vai estar te perseguindo. Tua consciência não tem paz. Talvez até aqui a única coisa que você fez foi tipo, eu vou apaziguar. Você sempre está nessa de apaziguar, mas você está cheio de ira. Você está cheio de ódio.
A Bíblia diz que nós devemos apaziguar e não expor nossa ira ao sol. A gente não deve guardar, a gente não deve ficar com isso para dentro. Isso tem que ser resolvido. Porque isso nos adoece. Talvez até você já tentou. Mas todas as vezes que você tenta, você está tão sobrecarregada que você não tem paciência. Você já explode. E essa raiz de amargura está tomando conta de você. Está na hora de você fazer como Davi. Está na hora de você ir para a linha de batalha e confrontar esse gigante. A Bíblia diz que quando Israel estava sendo insultada pelo gigante Golias, Golias ficava ameaçando, amedrontando todos os homens de Israel, zombando de Deus. A Bíblia diz que Davi confronta Golias. Davi, ele confronta Golias, ele corre para a linha de batalha. Ele não se esconde, ele não recua, ele avança. E é isso que você precisa fazer, porque enquanto você ficar fugindo desses teus gigantes, eles vão tomar conta da tua vida. Precisamos avançar em direção deles e arrancar a cabeça deles, resolver de uma vez por todas. Porque senão sempre vai ficar te assombrando, vai sempre ficar falando de você. Sempre vai ficar falando de você. Você precisa ir e resolver. Senta aqui, vamos conversar. Qual é o seu problema comigo? Vamos se resolver. Esse negócio de ficar mandando recado por rede social. Esse negócio está dando aí, sabe, jogando seta. Isso não é coisa de servo e nem de serva de Deus. A Bíblia diz que o sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Dentro da igreja, o que mais tem é as irmãs, uma falando mal da outra. Deus está só de olho. Deus está só vendo. Então, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, não fuja mais. Porque isso só está te causando problemas comigo. Tem muitas pessoas aqui fugindo de responsabilidades. Tem gente aqui fugindo do trabalho duro. Apronta e não assume o que fez. Fica se escondendo. Assuma, meu irmão. Assuma o que você fez. É mais fácil você assumir, porque Deus, ele diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, eu não vos dei um espírito de covardia. Eu vos dei um espírito de coragem, de amor, de poder e de equilíbrio. Enquanto você ficar aí sendo covarde, eu não vou colaborar com você. Não vou. Nós sempre fugimos do nosso passado. Não assumimos quem fomos, o que fizemos, porque temos vergonha. Eu tinha um passado vergonhoso. Eu tinha um passado e eu tinha medo de confrontá-lo. Eu tinha vergonha de dizer o que tinham feito comigo. Eu tinha vergonha de assumir que meu pai tinha abusado de mim. Eu tinha vergonha de dizer as coisas horríveis que fizeram comigo. Eu sofri o primeiro abuso sexual quando eu tinha 8 anos de idade. Eu tinha medo de contar a verdade. Eu tinha medo de não acreditarem em mim. E isso foi cada dia mais
ficando pior. Porque se eu tivesse contado, talvez alguém tivesse me salvado. Quando eu fui contar, eu já era maior de idade, o que aconteceu, ficaram todo mundo contra mim. Por que vieste falar agora? Ah, por que você deixou fazer? Porque é bem assim que fazem com a gente. Porque as pessoas, elas não veem o que a gente está passando. Às vezes a gente está ali com medo de dizer o que fizeram com a gente porque a gente tem medo de não acreditarem na gente. Eu tinha medo. E quando eu fui dizer a verdade, não acreditaram em mim. E o que eu fiz? Eu resolvi esquecer o que havia acontecido comigo. Eu resolvi esquecer, deixar para trás. Porque esquecer ninguém esquece. Eu fugia para mim não encarar o meu pai. Eu fugia para não encarar as pessoas que me fizeram mal. Mas eu carregava elas comigo para onde eu ia. Eu carregava a dor do abuso. Eu carregava a dor do abandono. Para onde eu ia, eu carregava aquela vergonha comigo. Eu escondia tudo isso dentro de mim. Isso acabou comigo. Me tornou uma pessoa com personalidade muito difícil. Eu me tornei uma mulher amarga por causa disso. Eu tratava as pessoas mal. Eu só gritava, eu só xingava todo mundo. Eu me vitimizava, sabe? E eu nem percebia que todo o comportamento que eu tive na minha vida era causa do que havia acontecido comigo e eu escondia. Eu acumulei muita coisa dentro de mim. Eu não queria lidar com aquilo. Eu não queria confrontar o meu pai. Eu não queria tocar no assunto com ninguém. E eu não conseguia ser curada, porque enquanto você não assume, enquanto você não confessa aquilo que está acontecendo, aquilo que você tem aqui dentro, não tem jeito. E isso não me deixava eu seguir em frente. Enquanto a gente mantém escondido o que acontece com a gente, enquanto a gente não se resolve, sabe? Tem algumas coisas que dá pra gente deixar pra trás e seguir em frente, mas tem algumas que precisam ser resolvidas. No meu caso, eu precisava resolver minha situação com meu pai. Eu precisava confrontar o meu pai, porque de alguma forma eu um dia teria que fazer aquilo e eu não tinha coragem. Até que um dia, Deus permitiu que meu pai sofresse um acidente. Meu pai sofreu um acidente. Eu não falava com meu pai. Eu já estava assim, muitos anos. Eu ficava nervosa perto dele. E quando meu pai sofreu esse acidente, eu estava no Brasil. E eu estava tendo um sonho com ele. E esse sonho era um sonho muito difícil, eu não conseguia entender. E eu acordei chamando pelo nome dele. Quando eu dei por mim, eu estava vestindo uma roupa para me sair. E quando eu dei por mim, eu estava no telefone com a minha irmã, que ela falando comigo. O sonho que eu estava tendo era uma realidade. Meu pai tinha acabado de sofrer um acidente. Eu fui até o meu pai. E quando eu vi meu pai naquele estado,
eu fiquei com medo dele morrer. E eu, cheia de ódio dele, eu fiquei com medo dele morrer e eu não poder pedir perdão para ele. Eu não estava mais nem aí do que ele tinha feito comigo. Porque a Bíblia fala que se nós tivermos algo contra alguém e nós formos fazer uma oferta na casa do Senhor, nós devemos deixar essa oferta e nos reconciliar com esta pessoa para depois voltar e entregar a nossa oferta. E você imagina como eu ficaria se meu pai tivesse morrido sem que eu tivesse pedido perdão para ele, do ódio que eu sentia dele, da raiva, do nojo que eu tinha dele? E eu lembro como se fosse hoje, eu entrei na ambulância com meu pai. Eu procurei que meu pai fosse atendido. Meu pai ficou 7 dias entre a vida e a morte na UTI. E eu fiz uma oração. Aleluia. Eu disse: Senhor, em nome de Jesus, não deixe o meu pai partir sem antes eu perdoá-lo e ele poder me perdoar. Senhor, permita que meu pai veja a mulher que eu me tornei. Por causa das coisas que o meu pai me fez, eu me joguei na vida. Eu me prostituí. Eu bebia. Eu fazia tanta coisa errada. E aquilo só dava motivos para as pessoas falarem de mim. Falavam de mim para ele. Falavam que eu era garota de programa. Falavam que eu era isso, que eu era aquilo. Eu acabei me tornando uma pessoa que sem valor para o meu pai. Então, eram muitas coisas que falavam sobre mim. E eu orei, Senhor, que ele me conheça. Que ele veja que eu não me tornei a pior pessoa deste mundo. Eu lembro que eu fui para minha casa. E nesse dia o Senhor visitou o meu lar. Nesse dia o Senhor visitou a minha casa. Eu lembro que eu cheguei em casa, era em torno de 3 horas da tarde. E os médicos haviam dito que se meu pai não respondesse, até no dia seguinte eles iam desligar o aparelho. E eu estava muito triste. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha uma criança sentada na beira, na calçada. Aquela criança estava sentada na calçada pegando chuva e os meus irmãos dentro da minha casa. E eu perguntei para os meus irmãos: vocês não estão vendo essa criança aqui na porta? Por que vocês não mandam essa criança entrar? Os meus irmãos falaram assim: mas a casa não é nossa, nós não podemos mandar ninguém entrar sem a sua permissão. Eu olhei para aquela criança e perguntei: meu filho, como é o teu nome? Aleluia! Ele olhou para mim e disse: meu nome é Pedro. Oh, Lachuriabá. Oh Deus, quando eu olhei para aquela criança, eu vi o próprio Deus na minha frente. E eu disse assim: Pedro, pode entrar porque a minha casa, ela é tua. Aleluia. Aquela criança entrou. Eu me lembro que eu mandei, a minha cunhada na época morava comigo, a Monique. E eu pedi para a Monique dar para aquela criança a roupa do meu filho, dar para ele o que comer. E aquela criança andava pela minha casa e o Espírito Santo ministrava no meu coração: filha, hoje estou trazendo vida para tua casa, aleluia. Hoje eu estou trazendo conserto para tua família, aleluia. Porque o perdão é a chave que abre todas as portas. O perdão é a chave que muda a nossa vida. Eu tinha muito ódio do meu pai. Eu não conseguia perdoar o meu pai. E eu havia orado para Deus me dar uma oportunidade de perdoar ele. E aquela criança andou pela minha casa e de repente ela sumiu. E quando ela sumiu, eu disse aos meus irmãos: hoje Deus me visitou, aleluia. Vocês vão ver, Deus me visitou, nosso pai vai levantar daquele coma. Eu acabei de falar, meu telefone tocou, o médico dizendo: olha, Sônia, teu pai acabou de acordar, aleluia. Nós corremos para o hospital.
Meu pai tinha acordado de um coma. Os médicos disseram que ele não iria acordar mais, mas naquele momento em que eu abri o meu coração e disse para Deus, Deus, me ajuda, faça com que o meu pai não morra, para que eu perdoe ele, não leve ele desta terra enquanto eu não perdoá-lo, enquanto ele não me perdoar, Senhor. E Deus deu a mim esta oportunidade. Eu fui para o hospital e no dia seguinte, meu pai foi para o quarto. E na hora que meu pai foi para o quarto, eu estava lá, aleluia. E quando eu estava lá, a enfermeira falou para mim assim, olha, Sônia, agora nós precisamos trocar o seu pai. Eu preciso da sua ajuda para dar banho no seu pai. Meu Deus. Eu dei banho no meu pai. Eu lavei as partes íntimas do meu pai. E ali Jesus estava me curando, meu pai. Eu confrontei o meu maior medo, aleluia. Foi a cura da minha vida naquele momento. Eu tive que confrontar aquilo que eu tinha mais medo, oh Deus. E daquele dia em diante eu liberei o perdão ao meu pai. E a minha vida dali em diante começou a melhorar. Porque o perdão que eu guardava, a raiva, não me deixava ser feliz. Não tem como você ser feliz, não tem como você mudar a sua vida se você tem mágoa no seu coração, se você guarda raiva aí dentro de você. Deus te trouxe aqui para te dizer, é isto que eu preciso. Seu coração precisa estar limpo, minha irmã. Seu coração precisa estar limpo, meu irmão. E foi ali que Deus começou a maior transformação na minha vida. Tem pessoas que fogem, não querem de jeito nenhum. Eu vou morrer, mas não perdoo. Você está morrendo. E se você morrer sem perdoar, você vai ter que assumir diante de Deus essa responsabilidade e você talvez vá para o inferno por causa disso. Porque Jesus deixou bem claro, com a medida que tu medes será medido para você. Se tu não perdoar, eu não vou te perdoar. Tem pessoas aqui fugindo dos seus pecados. Tem pessoas aqui que fogem daquilo que fizeram. Mas veja o que a palavra de Deus diz, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Não adianta você esconder do homem se você não esconde de Deus. Davi foi um homem que cometeu um pecado. A Bíblia diz que Davi, ele deita com uma mulher casada. E no momento que ele deita com ela, ele peca contra Deus. Só que Davi, durante um ano, ele não se arrependeu. Mas um dia o Senhor lhe trouxe à memória o que ele havia feito. E a culpa começou a atormentar Davi. A culpa começou a atormentar Davi. Davi, ele chega ao desespero. Ele diz, enquanto eu mantive os meus pecados escondidos, o meu corpo definhava. Porque é assim que nós ficamos quando fazemos algo errado. Ficamos angustiados, agoniados. A nossa consciência é a voz de Deus falando com a gente. A nossa consciência é a voz de Deus cobrando da gente aquilo que a gente está fazendo. E Davi diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa porque o meu pecado me persegue. Meu irmão, está na hora de você assumir o que você fez. Está na hora de você pedir perdão para Deus. Tem pessoas aqui que estão fugindo de si mesma. Tem pessoas aqui que é cheio de fraquezas. Pessoas aqui que têm problemas com raiva, com ódio, com inveja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está me ouvindo? Se você tem algum tipo de sentimentos contra você mesmo, contra outra pessoa, em nome de Jesus, se limpa.
Aleluia. Em nome de Jesus. Está na hora de você assumir suas responsabilidades. Você está me ouvindo? Está na hora de você assumir as suas responsabilidades. Você fica com raiva, você fica com ódio. Isso só está atrasando as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para a tua vida. Tem pessoas aqui que têm problemas consigo própria. E vivem inventando desculpa para continuar do jeito que estão. A gente foge da verdade. É fácil encarar a verdade dos outros. Ah, o fulano é assim, o fulano é assim. Mas na hora de assumir que você tem coragem? Deus está mandando te dizer, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trava que está no teu filho. Está na hora de você se livrar desse sentimento ruim, perdoar e se perdoar. Não adianta você perdoar e não se perdoar. Existem muitas pessoas que Deus quer libertar, mas elas não querem ser libertas. Para você receber o perdão de Deus, você precisa abrir o seu coração. Você não pode fugir de Deus. Você não pode fugir de Deus. Enquanto você não parar, pensar no que você está fazendo, a sua vida nunca vai mudar. Quando o Espírito Santo me mandou ministrar essa série nas mãos do oleiro, Deus me deu uma ordem de falar a vocês o que vocês precisam ouvir. Mas não apenas ser ouvinte. Colocar em prática o que Deus tem ensinado. Porque enquanto você não encarar a realidade, você continuará aí estagnado. A primeira coisa que você precisa fazer é procurar onde é a raiz deste problema. Você tem que ver onde é a raiz. Tem gente aqui esperando que alguém venha lhe pedir perdão. Não fique esperando que esta pessoa venha, que talvez ela não venha. Pode ser que ela nunca te peça perdão. Fui eu que fui até o meu pai pedir perdão. E olha que foi ele que fez algo comigo. A Bíblia diz que nós temos que priorizar, nós temos que ter atitude. Porque quem está sofrendo é você. Então quem tem que procurar a solução é você. O tratamento é em você. Mas você diz assim, mas não fui eu que errei. Mas é você que está sofrendo. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, se estiver você
apresentando a sua oferta diante do altar de Deus, e lá você lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta diante do altar e vá até o seu irmão se reconciliar. Depois você volta para entregar a sua oferta. Deus não está te dizendo aqui, ó, se foi você ou deixou de ser você. Deus está dizendo quem está sofrendo é você. Quantos aqui ofendeu alguém? Quantos aqui estão ofendidos? A gente só lembra do que fizeram pra gente. A gente esquece do que a gente faz pras pessoas. Quantos casais indo para a igreja começam uma briga? Discute dentro do carro. Aí quando chega lá dentro da igreja, glória a Deus, dá a paz do Senhor para o irmão. O pastor pergunta, tá maravilhoso, irmão. Quantos casamentos estão assim? E depois a pessoa pergunta assim, mas as minhas orações não são atendidas. Por que será? Por que será que a sua oração não está sendo atendida? Em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 7, está falando sobre oração. Diz assim, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, trate-a com honra, como a parte mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Isso serve para nós também. Quantas vezes eu fiz campanha de oração? Quantas vezes eu fiz jejum? Quantas vezes eu orava e nada acontecia? As minhas orações não eram respondidas. Por quê? Porque eu vivia em confronto dentro de casa com o marido. Xingando o meu marido, brigando com o meu marido, brigando com as pessoas. Como é que Deus ia ouvir minhas orações se eu não estava fazendo as coisas certas? Enquanto eu não deixei Deus fazer o que precisava ser feito em mim, a minha vida nunca mudou. Eu era uma mulher tola. Minha irmã, deixa Deus fazer o que precisa ser feito em você. Não fique presa aí, cheia de sentimento, ignorando o que você está sentindo. Você pode estar pedindo para Deus fazer algo através de você. Mas Deus, Ele diz, eu quero primeiro fazer algo em você. E depois que eu fizer o que eu preciso fazer em você, aí eu vou usar você. Deus quer te preparar para depois te usar. Porque você precisa ser exemplo. Você precisa ser luz. Eu recebi o chamado para pregar a palavra de Deus, eu tinha 13 anos de idade. Deus, Ele falou que através da minha vida, a minha casa seria salva. Mas Deus não me falou quanto tempo levaria para isso. Eu tinha 13 anos, olha só, depois de 27 anos que a promessa foi cumprida. Por quê? Porque eu tinha muitos processos, eu tinha muitas coisas que precisavam ser mudadas em mim. A obra precisava ser completa. Eu não poderia estar aqui falando do amor de Deus se eu não vivesse ele. O que é que eu iria te ensinar, minha irmã? A quem eu estaria enganando? Eu sou a pessoa mais transparente do mundo. Quando eu estou bem, eu estou. Eu jamais sairia para pregar mentiras para alguém.
Porque eu sei aonde a mentira vai me levar. Eu sei o que a mentira é capaz de fazer. Tem muitos pregadores, tem muitas pessoas aí pregando para os outros e não vivendo aquilo que prega dentro da sua casa. Tem pessoas arrumando a casa dos outros enquanto as casas delas estão bagunçadas. Esses dias eu tenho sido, de alguma forma, moldada por Deus. Eu ando trabalhando muito, cansada, e eu perdi um pouco o controle aqui na minha casa. Cheguei ao ponto até de falar para Deus, eu não vou pregar mais. Deus disse para mim, minha filha, eu estou permitindo que certas coisas aconteçam com você, para você passar para o meu povo que eu preciso fazer essas coisas nele. Então, meu irmão e minha irmã, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, está na hora de você confrontar muitas coisas que estão escondidas aí dentro de você. Existe uma briga constante entre a nossa carne e o nosso espírito. No livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16, está dizendo assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês irão satisfazer o desejo da vossa carne. No versículo 17 diz, pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma declaração de como é a vida daquela pessoa que vive dominada pelo desejo da carne. Ele diz em Romanos capítulo 7, do versículo 9, porque não faço o bem que eu quero, mas acabo fazendo o mal que eu não quero. Muitas coisas nós fazemos sem pensar. Tomamos decisões sem pensar. Falamos coisas sem pensar. Vamos fazendo do nosso jeito. A primeira coisa que você tem que sair daqui hoje e colocar em prática na tua vida. A primeira coisa que você deve fazer é reconhecer a sua fraqueza. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41, depois estuda isso. Jesus disse aos seus discípulos, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Algumas pessoas não conseguem vencer a fraqueza da carne porque finge que está tudo bem. E isto é muito perigoso, meu irmão. Você fingir que está tudo bem quando não está. Porque quando você não assume que está sob o domínio da carne, você acaba caindo em tentação. Porque a nossa carne ela é fraca. E quando você ignora a sua fraqueza, vou te dar um exemplo. Se você tem um vício de fumar, evite estar perto de pessoas que fumam. Se você tem um vício de beber, está lutando contra isso, evite aí lugares onde tem bebida. Se você tem um vício da droga, em nome de Jesus, te afaste de pessoas que têm esse vício. Não assista nada que te traga à memória isso. Então a gente tem que fugir. A gente tem que fugir do diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você tem uma fraqueza, fuja dela. Se você tem hábitos, de pornografia em rede social, em nome de Jesus, te afasta de rede social. Evite aquilo que você ainda não está preparado para. Você entendeu? Reconheça onde é a sua fraqueza. Segundo ponto, não faça da sua fraqueza desculpa para continuar do mesmo jeito. A carne é fraca. Você pode resistir. O pecado, antes dele ser concebido, antes dele ser gerado, você recebe, o diabo vai te dar aquele pensamento na mente. Então você vai vir na tua mente, então você tem que repudiar esse pensamento. Quando vier o desejo, você
Se você ficar usando o tempo todo, eu fui fraco, e aí? Você está querendo terminar um relacionamento que Deus não quer mais. Ai, mas eu fui fraca, eu estava carente. Ai, por isso eu fiz. Deus só te olha. Deus não quer mais desculpas. Deus quer que você tome uma decisão e mude a tua vida. Você é parceiro de Deus. Você precisa cooperar com Deus. Vigiar e orar para que você não caia em tentação. Atitude é orar e vigiar. Não adianta só você orar e não vigiar. Não adianta nada você orar e não vigiar. Tenta. Você tem que fazer a sua parte. E Deus vai fazer a parte dele. Dê o primeiro passo hoje. Assuma as suas responsabilidades. Não ignore o que está acontecendo na tua casa. Não ignore o que está acontecendo com o teu casamento. Não ignore o que está acontecendo com o teu filho. Sente para resolver essa situação. Você precisa resolver este problema. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Existe uma promessa de Deus para a tua vida. Mas para que essa promessa se cumpra, venha a ser cumprida, aleluia, você tem que estar à disposição de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Pare de dar ouvido a vozes que tentam te afastar para longe de Deus. Se afaste de amizade que te afastam da presença de Deus. Te afaste de lugares a qual Deus não quer que você esteja. Meu irmão, quem tem chamado não tem muita amizade, não. Para fazer o que hoje eu estou fazendo aqui, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E eu não me arrependo de nada do que eu abri mão. O processo de transformação é necessário. Muitas vezes você está sozinho. O caminho que te leva até o milagre é um caminho solitário. Porque Deus quer que você se apoie nele, não nas pessoas. Deus quer que você confie nele. Que você dependa dele, que a sua dependência não seja mais de droga, mas sim de Deus, que a sua dependência não seja mais do homem, mas sim de Deus, que a sua dependência venha a ser totalmente dele. E ele vai restabelecer você.